Então, gente, bom dia, né? Sejam bem-vindos à Brasileira B. E eu acho que tem poucos aqui, a maioria, né, deve ter ingressado ano passado, então ainda não conhece o Campus do Vale, não conhece o Instituto de Letras. Então, assim, eu fui preparando a aula e fui pensando assim que são ingressantes que ainda não se encontraram, não conversaram, não fizeram amizade entre si no bar, não foram se conhecendo, não foram a uma festa juntos, não encontraram os professores, não puderam conversar também com os professores pessoalmente. Então, torço eu que esse ano seja um ano sem pandemia, um ano emancipatório para todos nós, em todos os sentidos, né? Que a gente se emancipe de todos os cerceamentos assim, que estão nos impedindo de ter uma vida mais plena, né? E espero a gente poder se encontrar pessoalmente logo, logo, né? Eu sei o quanto deve estar sendo difícil para cada um, os relatos que eu tenho das situações de cada um na pandemia são os mais diferentes e muitos com muita dificuldade para acompanhar a aula, para estudar, para se concentrar, para ter acesso à rede, enfim. Então, o máximo de acolhimento que eu puder dar para vocês, no limite também, eu vou dar porque eu sei que vocês estão ingressando na universidade, mas ainda não tiveram uma experiência plena da universidade. E é isso que eu desejo para vocês, né? E a cadeira, a literatura brasileira B, segundo semestre, hoje eu vou fazer, eu digo que pode ser uma aula mais curta, depende um pouco do ritmo, normalmente vai até, eu calculei até perto de meio-dia. Quero sempre acabar um pouco antes pela seguinte razão, porque sempre deixar um intervalo, um espaço, nem que sejam 15 minutos, 20 minutos, encerrada a gravação, para a gente poder conversar. Então, se alguém quiser orientação de trabalho, quiser ficar conversando, formar um grupo, enfim, aí eu vou ficar sempre disponível um tempo depois, né? Normalmente eu entro antes também, hoje é que eu me perdi um pouco no relógio e fico disponível para conversar. Então, assim, a partir, né, dessa semana a gente vai seguir, vai começar a fazer essa rotina. Hoje o que eu vou fazer hoje? Eu vou apresentar um pouco da organização da disciplina, em termos de disposição desses conteúdos que tem na Brasileira B e um pouco da lógica das 4 primeiras literaturas brasileiras, A, B, C e D, que é uma organização de história da literatura. Então, assim, discutir um pouco isso, eu vou apresentar como está organizado, um pressuposto e uma organização em 3 blocos, né, desse conjunto. Depois eu vou falar da avaliação e do roteiro, né, para o trabalho. Então vão ser esses três tópicos. O primeiro, um pouquinho mais longo, do meio, que é indicar as atividades de avaliação bem curtinho, só para indicar, e o roteiro um pouco mais longo. Vão ser esses 3 tópicos hoje. Quanto ao primeiro tópico, da organização, né, da disciplina, como vocês já perceberam na Brasileira A, ela é organizada por um recorte histórico, uma sequência histórica, né? Vocês começaram praticamente assim desde os primórdios até hoje em dia, então desde 1500, Cabral pisando a Carta de Caminha, os primeiros cronistas, vocês têm lá o barroco, vocês têm o arcadismo, o romantismo. Sempre me dá um dó que o romantismo tem às vezes um tempinho pouco pequeno, assim, porque é super importante o período. E aí a gente vai vendo que tem uma sequência de organização que ela é de disposição aparentemente cronológica, e aí a Brasileira B vem na sequência, né? 1870 a 1920, em termos de baliza de datas. Depois vem a Brasileira C, a Brasileira D. Normalmente eu trabalho as Brasileiras B e C, eventualmente a D. Mas então eu não vou comentar das outras, eu quero só comentar um pouco dessa passagem e indicar que a gente não está lidando com cronologia. Cronologia não é história, né? Cronologia é das bases das datas. Então, o que
tem, né, na base histórica, partir assim, em termos de acontecimentos, para a brasileira B, e depois ver isso como história da literatura. O que se concebe como história da literatura? Então, primeiro, assim, eu vou só pegar 3 momentos de balizas, e vou tentar sempre que a gente for dar as aulas voltar a essa articulação história da literatura, sociedade a literatura, a história da literatura, a sociedade e a obra literária, né? Depois eu falo um pouquinho da concepção, né? Então eu vou dar os 3 momentos, assim. Basicamente a gente pode articular em 3 momentos esse período. E o primeiro período é de 1870 a 1879. Por que 1870 como marco? A gente podia até dar como marco assim, o início da brasileira, né, B, pela ali, sei lá, a morte do Castro Alves, 1870, 71, ali por ali. Mas como marco histórico, a gente tem fim da Guerra do Paraguai, fundação do Partido Republicano, e tem algo que é central. Eu estou pegando a data, não exatamente 70, né? 70, 71. Em 70 começa o debate da lei do ventre livre, que já tinha fala do trono no final dos anos 60. Aí vem a lei do ventre livre, que é a lei que ela estabelece, né, que depois assim, enfim, eu sugiro ler o Chalub, tem outros vários historiadores, mas não perderem de vista essa referência, porque ela estabelece o quê? Que aquela criança que nasce no ventre de uma mãe negra que ainda é escravizada, ela nasce livre. Hoje parece uma coisa até assim, puxa, parece muito pouco, e realmente pensando na situação é pouco, tinha que ser muito mais, mas ela representou um marco fundamental em termos de história da literatura, perdão, história brasileira, que é o primeiro marco no enfrentamento à escravidão em que se estabelece uma ruptura. E essa ruptura ela tem efeitos muito marcantes em toda a sociedade. A gente pode falar dos movimentos abolicionistas e todas as lutas dos diferentes linhagens do abolicionismo. Mas a gente está falando de um marco de transformação para pensar, né, a sociedade brasileira do 19. E considerando, né, não há possibilidade alguma de pensar a literatura brasileira desde a literatura da América colonial portuguesa, né, de 1800, 1550, ali com o Anchieta, até 1822, quando aí vem a independência, então aquela América portuguesa aqui, sem pensar a escravidão. E não há como pensar a formação da literatura brasileira de 22 a 1870 sem pensar o lugar que a escravidão ocupa na sociedade brasileira e os efeitos que isso tem e traz. Então, esses marcos é porque a gente pode estabelecer, então, a data, e agora eu vou fazer só um parênteses. Vocês vão ver que eu falo sempre muito de Walter Benjamin. Provavelmente não vai ter aula que eu não vá falar dele. Se tiver, vocês me avisem, que daí eu acho uma citação para dizer. Mas, assim, por que eu quero dizer? É que a questão que o Benjamin coloca, ele diz assim, a questão é dar fisionomia às datas. Não interessa decorar uma data, 1870, 71, mas é dar fisionomia, ou seja, encontrar a expressão, o que ela realmente representa aquela data. Então, 1870 tem essa marcação de uma alteração forte na sociedade brasileira. E a gente vai ter presença, por exemplo, dos militares, muito grande, do fim da Guerra do Paraguai, as escolas militares, uma boa parte da raiz positivista vem das escolas militares. A gente tem figuras proeminentes, bastante diversas entre si, como Euclides da Cunha e como Lima Barreto, que passaram por escolas militares, escolas de engenharia militar, e não são militares. Mas, assim, principalmente o que me interessa é ver que esse papel vai ser um papel-chave que começa lá e se desdobra na sociedade brasileira até hoje, né? Mas a gente vê ali uma raiz importante. Segundo ponto, os intelectuais, né? É uma peculiaridade. Lembrar assim, o Brasil tinha o quê? A gente tinha um curso de direito, um curso de medicina, começa a ter uma formação de engenharia, mas as formações são muito
de nível superior são poucas, e para poucos, né? Então, assim, muito da atuação dos intelectuais são também literatos e também são políticos. Essa distinção plena entre fazer literatura e fazer política não era tão viva na época. A gente vai ter muitos políticos escrevendo literatura e muitos literatos que vão ter intervenção política. Tem uma nova geração intelectual forte dos anos 70, que aí nos interessa depois discutir isso, depois pode discutir mais em detalhe, que vai passar a ter uma atuação viva aí. Então, a gente, primeiro marco é esse. E aí tem um período, esse de 70, que vai até 89, e aí tem uma série de... Podia fazer uma série de indicações, né, até chegar àquilo que foi considerado a Proclamação da República, né? Ficou famosa a citação, não é? A Proclamação da República não é uma coisa de só menos, mas ficou famosa a citação de que o povo assistiu bestializado à passagem de um cortejo, que eram os militares indo, ninguém sabia o que estava acontecendo. E era uma república que estava se formando, né? Então, assim, claro, não foi só menos, muito antes pelo contrário, mas, assim, tem uma ideia de estertores do Império, entrada da República, e aí eu não quero me estender hoje, é só para apresentar os marcos, perdão. Senão hoje eu vou começar a fazer uma aula muito longa, peço desculpas por isso. Mas eu só para estabelecer esses dois marcos, porque durante esse período a gente tem uma produção que dialoga diretamente com o que está acontecendo. O segundo marco que eu quero fazer com vocês é o de 89, a República, até 1900, inícios do século, que é o início da República, desde instabilidade econômica, conciliamento, mas principalmente o que me interessa destacar aqui são as revoltas, né? Às vezes se fala do Brasil de uma história pacífica, sem revolução, mas é uma história cheia de revoltas. Pode não ter tido propriamente uma revolução, mas revoltas a gente tem muitas. É uma história muito marcada pela violência desde a sua origem, né? A gente não precisa falar da relação dos portugueses com os índios agora, né? Mas é uma relação atravessada pela violência na história brasileira. E nesse período tem algumas revoltas importantes, né? E a gente pode falar da Revolta da Armada, a Revolução Federalista, a gente vai ter Canudos, né? Enfim, o que eu vou destacar aqui nesse momento é uma instabilidade, um conflito constante na Constituição republicana, e que a gente poderia marcar por uma figura que é a do Floriano Peixoto, né? O ditador de ferro, né? O marechal de ferro, que na descrição do Lima Barreto, lá não só no Triste Fim, era um tipo muito tacanho, muito limitado, mas extremamente autoritário. A gente começa a República Brasileira com uma ditadura militar, né? Então, assim, desde esse princípio da República, a gente tem um ponto conflitivo bastante marcante. Depois eu vou marcar um outro período, que é o de 1900 a 1920, que é o da... Eu vou pegar de um brasilianista, que é o Nidal, que chama de, botando entre aspas, Belle Époque tropical, que são os ecos da Belle Époque, cuja expressão principal a gente vê na transformação do Rio de Janeiro, na modernização do Rio de Janeiro. Tem vários livros sobre isso e tem um bastante bom, uma apresentação bastante boa, que acaba apresentando essa virada, que é a revolta da vacina do Nicolau Shevchenko. Mas a gente tem, assim, trabalho lá do Botequim, do Chalub, também pegando os trabalhadores portugueses, a imigração, os conflitos, enfim. Mas o que interessa, o que eu quero trazer para vocês? Vamos pontuar, basicamente. É que a gente tem uma transformação, uma modernização, e por isso eu falei de São Vicente, e o São Vicente destaca bem, especificamente do Rio de Janeiro. A gente tem uma modernização que ela é do Porto do Rio de Janeiro, que era um dos piores portos da América Latina e era a saída, centro de escoamento da produção cafeeira, produção agrícola que dominava as commodities brasileiras, que saíam porto afora para a Europa, Estados Unidos, né, café. Era um porto precário, né, pouca envergadura para trazer barcos até a beira, dificuldade que acabava encarecendo a exportação. Eu tinha que modernizar o porto.
Para modernizar o porto, tinha que modernizar também a cidade, fazer avenidas largas para que as mercadorias chegassem até o porto. Para modernizar o porto, modernizar a cidade, tinha que modernizar também higienicamente. A gente tem um problema do higienismo que tem várias ramificações, né, que vai desde como pensar uma casa, janelas, circulação de ar, a relação familiar, as relações entre as pessoas, a política, a medicina higiênica vai todo certo. E chega também na vacina, a erradicação da febre amarela no Brasil. O Brasil foi, muitas vezes, o Rio de Janeiro foi visto como um porto túmulo, né, que a mortalidade, perdão, de gente que passava pelo Rio de Janeiro de adoecimento e morte era bastante grande. Os três pilares da modernização, a gente vai ter o bota abaixo, a reforma urbana do Rio de Janeiro, a gente vai ter a alteração do porto, né? Recentemente, eu acho que acho que nem 10 anos, eu não sei dizer o tempo, mas que foi, nas escavações foi redescoberto o Valongo, que era o antigo porto do Rio de Janeiro e o ponto de entrada de escravos. E aí estão fazendo escavações, estão fazendo descobertas importantes. Modernização que significou, então, bota abaixo, transformação urbana, aterros, destruição do Morro do Castelo, as grandes avenidas, os grandes prédios, um deslumbramento. Modernização do porto e circulação e a modernização das relações através também, né, da higiene da vacina. Isso, aparentemente, criou um Rio de Janeiro cartão postal. Eu vou só dar dois exemplos de literatos, que é o Lima Barreto e o João do Rio, para indicar as tensões que estão aí também. O João do Rio começa a produzir um pouco antes, os dois são contemporâneos. Ele produz As Religiões do Rio, é um cronista bastante importante. Hoje um tanto apagado, mas nas duas primeiras décadas eram os cronistas mais conhecidos. A gente vai ler um livro dele que é o Cinematógrafo aqui, né? Tem o PDF já lá indicado no site. Ele escrevia aparentemente crônicas mundanas. O João do Rio era mulato e homossexual, né? Famosas, tem várias anedotas famosas dele. Perdão, né? Eu tenho que cuidar a questão da forma de expressão. Ele era que na descrição da época vocês vão ver que ele era descrito como mulato, então eu caí na armadilha, peço desculpas, mas o que tem do João do Rio que é interessante, né? Por exemplo, ele era meio gordinho, ele vestia ternos cor-de-rosa, ele assumia a sua identidade, fazia dessa identidade uma forma de ele se colocar no mundo. E ele era um cronista das coisas, das novidades modernas do Rio de Janeiro. Ele é bastante interessante. Dá um exemplo, assim, ele era tradutor do Oscar Wilde no Brasil, o primeiro tradutor, se não me engano. E ele vai mostrar, por exemplo, os grandes salões, as festas, as ruas, os novos tipos. Mas ele vai mostrar aquilo que é o lado B da modernidade do Rio de Janeiro, que é das crianças que matam, que ele fala, dos trabalhadores em greve, da exploração, da imigração. Ou seja, ele vai mostrar os tensionamentos dessa modernização do Rio de Janeiro numa, entre aspas, crônica muito peculiar, porque ela é muito mais marcada pela narração. Mas ele vai mostrar que atrás do cartão postal exaltado, por figuras como o Rio Neto, tinha um Rio de Janeiro que estava sendo sufocado e explorado. Não é por nada que esse período, né, desde o final da Guerra de Canudos para as primeiras décadas, a população pobre ela é expulsa para os morros do Rio. Né? Ela vai sendo expulsa gradualmente da cidade modernizada para, né, as margens e aí para os morros do entorno. E a outra figura é a figura do Lima Barreto, que é um escritor do subúrbio. E insisto, desde já, subúrbio, não, ou suburbano, mas não é um adjetivo negativo. Ele fala das regiões do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma transição da pobreza da classe média. Assim, tem figuras, eu acho que talvez uma das obras que ele levou mais tempo fazendo conta, até ficar uma obra inacabada ao final, que é Clara dos Anjos. Ele vai falar dessa trajetória, o Policarpo ele vai falar disso, Escrivãos a Escaminhas vai trazer isso, e muitos dos contos e das crônicas. O Lima era, ao
ao contrário do João do Rio, que narrava com um certo deslumbramento a modernidade, mesmo mostrando as contradições, ele é um crítico mais acerbo, mais ácido aos processos de modernização do Rio de Janeiro. Talvez assim uma das facetas mais interessantes da obra dele sejam as crônicas, em que ele vai mostrar, por exemplo, o que representou a formação da Biblioteca Nacional, de um prédio suntuoso, como processo de exclusão daqueles que gostariam de ir para a biblioteca ler, porque passa a se exigir trajes, compostura, padrões para entrar na biblioteca. Então ele vai criticar aquilo que parecia um óbvio sinal de modernização. Vejam só, no Brasil até hoje tem um deslumbre com a palavra moderna. Precisamos modernizar isso, modernizar aquilo, uma espécie de panaceia sem nunca definir o que é a modernização e o quanto ela é, muitas vezes, excludente. Fecha parênteses. Ele é um dos críticos mais acerbos desse processo, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer traços da modernização que são traços das relações sociais. Ele vai ser crítico muito agudo, por ter sofrido na pele do racismo, mas ele vai ser crítico muito agudo das perseguições, quase da misoginia machistas. Então, vou dar um exemplo, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto tanto que eu me esqueci o título. Não Matem Nossas Mulheres, que é uma crônica em que ele, acho que é esse o título, que ele recupera, que ele foi parte de um júri, foi chamado a ser júri, e nesse jurado do qual ele fez parte, era noivo, que ficou furioso, porque supostamente a mulher traía, matou a mulher. E ele foi inocentado porque ele estaria defendendo a sua própria honra. E o Lima Barreto, né, assim, anos depois, ele reflete que ele foi levado na onda do debate lá, ele acabou fazendo parte do processo, ele recupera. E aí ele escreve essa crônica, Não Matem Nossas Mulheres, porque ele diz assim, olha, se uma mulher não quer ficar com um homem e quer ficar com outro homem, deixa ela aí. Tu vai querer ficar com alguém que não gosta de ti. Tu vai querer forçar pelo poder. E ele começa a debater uma situação que é recorrente no Brasil, que é uma situação de machismo, em que se olha como se alguém termina uma relação, vai começar outra, fosse uma traição passível de ferir ou apagar ou manchar a honra de alguém. E ele vai atacar esse não, assim, não matem. Vai querer que durma contigo alguém que não te quer? Então, assim, ele vai... É interessante trazer o Leon Barreto, assim, que é... Enfim, não, eu iria longe, mas eu só quero marcar assim, esse período, né? Porque eu estava lembrando toda a participação dele. Ele tem uma formação anarquista interessante, os diversos jornais que ele escreveu. Se alguém tiver interesse, são textos que a gente vai ter aqui trabalhar. Tem uma obra dele, que é O Cemitério dos Vivos, que é sobre a estada, né, no hospício, porque ele sofria, né, ele era alcoólatra, e às vezes ele foi internado. E é uma das obras mais tocantes, assim, que eu já li assim desse período. Enfim, então tem várias coisas, mas o que eu queria marcar nesses três períodos, 70, 89, 89, 1900, 1900, 1920, é que a gente tem três períodos marcantes que são períodos tensionados, cada um deles, com marcos de transformação histórica que vão rebater na literatura. Eu dei o exemplo do Lima e do João do Rio. Poderia ter dado o exemplo também do Euclides da Cunha. Poderia ter dado o exemplo, né, do Adolfo Caminha, né, um bom crioulo que antecipa muito do que vai ter da revolta da Chibata. A gente pode falar do Machado, naturalmente, de Assis. Pode falar do Machado de Assis, naturalmente, ou naturalmente pode falar do Machado de Assis. Sim, porque são autores muito atentos e todos eles muito vinculados ao que está acontecendo no Brasil, na sua realidade próxima, e trazem isso para dentro da sua literatura. Já são 11 horas. Eu me alonguei um pouco. Eu tinha feito só um esquema, eu acabei improvisando alguns itens que não devia aqui, porque é longa. Então, eu só fazer antes de passar para o próximo tópico, eu quero comentar isso. É que às vezes eu faço o roteiro e começo a abrir janelas. Então,
qualquer coisa, eu peço a gentileza para vocês de me interromper e dizer assim, mas Antônio, volta para o fio, ou o que tem isso a ver com o que estava vindo até agora? Por isso eu pergunto assim, deu para acompanhar essa apresentação breve, tranquilo? Tudo certo? Tá. Se qualquer coisa, realmente se sintam sempre à vontade para interromper, que assim, na minha vida cotidiana eu tendo a ser quieto, mas assim, na fala de aula eu tendo a ser, sei lá, prolixo, e isso não é bom. Eu vou dar um exemplo de mensagem, né? Uma colega se perguntam que horas é a reunião amanhã. E eu vou dizer, olha, a reunião da manhã, que vai tratar disso, daquilo todo. A reunião de amanhã será às 10 horas e 30 minutos, vai até tal hora, vai acontecer. E aí a outra colega responde assim, manda a mesma pergunta, ela responde 10 horas. Então, o que eu levo 5 minutos para escrever, ela, puf, faz em 1 minuto, né? O terceiro momento é esse momento que vai de 1900 a 1920, Bruno, porque é o momento que aí aquilo que é falado como uma bela época tropical, e agora está voltando muito o debate agora, uma parte do debate para mostrar. Então, por exemplo, tem um Rui Castro, que é um cara que já escreveu. O que eu mais gosto do Rui Castro é o que ele escreveu sobre a bossa nova, pela verdade. E ele tem um que é Metrópole, acho que é Metrópole, que é desse início do século, porque ele mais conta episódios, que é esse período da Belle Époque tropical, que é o período que fica emblemático pela reforma urbana do Rio de Janeiro, que isso vai rebater ao longo das décadas em outras reformas urbanas, em tantas cidades brasileiras, São Paulo, mas também aqui, por exemplo, em Porto Alegre. Quem anda ali no centro de Porto Alegre conhece o viaduto Otávio Rocha, aquele viaduto sobre a Borges de Medeiros, né? Isso já é anos 30, mas o modelo era um modelo de modernização, né, da cidade, e aquela reforma foi uma das reformas mais intensas na cidade de Porto Alegre, assim, em termos de transformação, de destruição de becos, vielas, para abrir aquela avenida que ia do Rio em direção à Zona Sul, né, uma larga avenida de articulação. Então, aquilo vinha de uma concepção de modernização das cidades. E a primeira modernização importante no Brasil, assim, que é emblemática, é na época Distrito, perdão, na época Distrito Federal, né, porque já era República, que era a parte do Rio de Janeiro, e aquilo, né, ficou algo emblemático, uma espécie de marcação da época tropical. E aí, por isso, assim, vários escritores a gente vai ver debater tanto da cidade, como a gente vai ver expressões do universo rural, que também debatem as questões de modernização. Vou dar um exemplo local nosso, que a gente vai ler, que é o Simões Lopes Neto, né? Leu Blau Nunes contando as histórias, né, nos contos gauchescos, as narrativas, assim, vocês vão ver que tem vários momentos que ele fala para o seu interlocutor, que está anotando, né, que tem um lápis que vai anotando as histórias, e vai marcando a diferença não só de tempo, mas de uma ruptura entre os dois tempos, o do narrador e do interlocutor que escreve, né, porque já é do tempo da imprensa, do cercamento, uma série de marcações. Quando chega lá no Simões, a gente vai ver. Vai ser a nossa última aula, inclusive. Uh, ficou mais legal agora? Deu para, perdão, deu para pegar os períodos, mais ou menos. E dentro disso a gente vai estudar as obras, né? Tanto poesia quanto prosa. Eu vou usar uma expressão que é uma expressão também do Walter Benjamin, que ele fala da história da literatura e ele fala da análise da obra como um órgão, né? É uma espécie de instrumento para a compreensão das relações histórico-sociais. Qual é o ponto que eu quero trazer? É que a relação entre literatura e sociedade, ela tem que se dar pela forma da obra, né? A forma de composição, construção do personagem, narrador, é que vai, de certo modo, encarnar as tensões históricos sociais e vai nos permitir tanto compreender a obra quanto o período em que ela está inserida. Então, a gente olhar cada obra como uma espécie de mônada fechada, onde todas as tensões estão ali postas. Então, ter uma atenção realmente redobrada, prestar atenção, um foco, né, um hiperfoco sobre a obra, os traços da obra, como ela mostra a história.
Agora, quando a gente fala do roteiro, eu vou voltar a isso. Né? Então, assim, mas, de certo modo, tem uma concepção de que, né, eu não vou ficar falando da vida dos autores, eu não vou falar assim a economia, a política, a sociedade, a arte, e aí a literatura e a literatura como um exemplo de algo que está acontecendo. Mas é tentar ver na leitura da obra como esses fios da história brasileira eles estão entretecidos, né? Como que eles estão ali costurados. Dito isso, eu vou passar para os dois segundos, os dois itens. Vocês viram que eu coloquei as avaliações e coloquei as datas de avaliação. Elas vão ser entregues através do Moodle, apenas através do Moodle. Creio eu que esse semestre, com certeza, esse semestre vai ser todo à distância novamente. Não que seja bom, né? Eu já não vejo a hora de voltar a encontrar as pessoas, mas eu acho que tem uma inevitabilidade. Então, as entregas dos trabalhos vão ser pelo Moodle, porque já aconteceu, e eu sou muito desligado, já aconteceu assim, de a pessoa mandar o trabalho por e-mail e cai no spam, e eu não encontro, vou ver depois. Então, pelo Moodle é mais garantido. Né? Claro que se alguém tiver alguma dificuldade, me escreve, me fala, né? Que a gente aí acha um canal diferente, mas em princípio vai ser por ali. Já tem as datas, né? E sempre um pouco antes de cada trabalho tem uma aula marcada, que eu não vou gravar, porque vai ser uma aula só para... Eu vou abrir a sala de aula, terça-feira, e fico à disposição para conversar. Quem tem dúvida do trabalho, eu escrevi, quer me ler um trecho, né? Eu ativo o compartilhamento de tela, mostra um trecho do trabalho, eu escrevi isso aqui, o que você acha? Tá bom? Tá bom. Antônio, posso melhorar por aqui, por ali, enfim. Me indica um artigo, procurei, não achei, enfim. Então, é um momento que eu fico à disposição nesses 2 dias, sem compromisso nenhum, não é frequência obrigatória, nenhuma aula é frequência obrigatória, mas aquela menos ainda, né? Só para debater. E aí vocês têm, eu vou, assim, como a turma é muito grande, eu vou dar as possibilidades de fazer em 3 modalidades. Aqui no roteiro ficou só em duplo e trio, né? Mas eu vou dar individual, em duplo e em trio. O individual, eu peço que seja assim só aqueles que realmente não têm condições de trabalhar junto com um colega, de escrever juntos, por uma razão bem simples. A turma está com... Só que agora, hoje, está com... Tem 55 pessoas aqui, né? Na chamada tem 70. Então, vocês imaginem assim, eu já sou devagar para ler. Se eu for ler a primeira avaliação, dar retorno para vocês, ler a segunda avaliação, dar retorno para vocês, o semestre ia até final de 2024, não é nem 2023, ia até 2024. Né? E vocês precisam se formar antes disso. Então, por isso eu estou pedindo. É claro que se alguém não tem como encontrar ninguém, vou fazer individual, não tem problema. Eu me viro para ler, viro madrugada, dou um jeito, né? Mas é só um pedido mesmo, é realmente um pedido. Quanto ao teor do trabalho, a ideia é que vocês escolham. São 2 trabalhos que têm 3 modalidades. Vou começar nas modalidades, depois eu digo os objetos. Vocês podem escrever um ensaio, vocês podem fazer um programa de podcast que tem tido resultados excelentes, né? Assim, eu tenho, olha, resultados excelentes. E vídeo. O vídeo, normalmente eu não colocava porque achava que era muito difícil. Mas eu estava me projetando, porque para mim é difícil fazer um vídeo. Então eu pensei, pô, não vou pedir para alguém uma coisa que eu não teria nem ideia de como fazer. Mas tem gente que tem feito, então fica a possibilidade também. As 3 possibilidades são legítimas, são aceitáveis e são avaliadas do mesmo modo. Em termos de conceito, não traz prejuízo para ninguém escrever um ensaio crítico, fazer um programa de áudio, um programa de vídeo. Pois bem, qual é o teor propriamente dito? A única coisa do áudio, do vídeo, que eu recomendo, eu vou dar um exemplo assim, teve um trabalho excelente, um trabalho nota A no outro semestre. Era A mesmo, super pesquisa, era um trio, e eles fizeram um roteiro com as falas. Então me mandaram o roteiro, escreveram um roteiro. Só que o roteiro, na hora de falar, eles leram e ficou um tanto artificial, ficou assim. O primeiro trabalho é sobre uma obra de Machado de Assis. Aí o outro respondia:
Sim, o primeiro trabalho sobre uma obra de Machado de Assis. Então ficou algo que não era um diálogo, era quase um, sei lá, um teatro neoclássico, né? Só faltava 100 versos rimados. Se fosse assim, ia ser maravilhoso também, mas eu queria dizer assim, é só trazer para o podcast um pouco da oralidade, assim, não só a pesquisa, que dá sustentação e digamos, o tutano, né, do trabalho, mas também da forma de apresentação, da uma olhadinha nisso. Professor, Quanto ao conteúdo, vão ser 2 trabalhos, como falei. Então, tem um primeiro trabalho em que mais ou menos, eu separei pelas partes do semestre. Então, vocês vão reparar que ali na indicação do primeiro trabalho aparece Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, Júlio Ribeiro, Adolfo Caminho, Júlia Lopes de Almeida, Arthur Azevedo. A Luísa e o Arthur eram irmãos, né? Mas o Arthur era mais contista e principalmente dramaturgo, escrevia as revistas de ano, que eram ótimas. Os poetas, né? O Vicente Carvalho, Alberto Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac, um dos historiadores e críticos, um polemicista interessantíssimo, que era o Silvio Romero. O segundo trabalho aí são outros autores. Como vocês vão reparar na lista dos autores, tem vários que não vão ser trabalhados na disciplina, mas vocês podem trabalhar como fazer o trabalho final. Qual é a ideia? É que vocês escolham um autor, escolham uma obra e façam análise dessa obra. E às vezes não é, às vezes a gente, mas é só uma obra. Tem, assim, já vi trabalhos maravilhosos que são sobre um conto, sobre um poema. Tem uma leitura muito bonita feita, por exemplo, de uma canção que é Cajuína, do Caetano Veloso, né? Existirmos, a que será que se destina? Pois tu me deste a rosa pequenina, né? Enfim, eu não vou declamar, cantar muito menos, né? Porque eu sou um desafinado absoluto, né? Meu ouvido é um desafino absoluto, então eu não vou destruir a canção. Recomendo, né? E aí tem um ensaio do José Miguel Wisnik sobre a canção. É uma canção que ele analisou. E é um grande ensaio. Então, assim, o que acontece? O ensaísta é que ele vai fazer a obra falar e vai conseguir encontrar as linhas de força daquela obra e mostrar o que aquele poema em canção, né, do Caetano, fala da obra do Caetano, relaciona com o contexto, enfim. A questão de como explorar esse corpus que vocês definirem é muito de vocês, mas normalmente saem trabalhos ricos, porque às vezes o recorte de um elemento menor permite o aprofundamento, uma verticalização maior e a trazer coisas novas, né? Então isso que eu sugiro. É claro que eu insisto assim, tanto na rotina de aulas que a gente vai ter um pouco antes, um pouco depois da aula, eu vou estar sempre à disposição. Se, por exemplo, semana que vem alguém me disser assim, já escolhi qual é o meu primeiro trabalho, eu quero trabalhar um autor que não está aqui, que deixa eu ver quem que não está aqui. Eu não vou me lembrar quem que não está aqui agora, né? Assim, mas eu quero trabalhar o Arthur Azevedo, que não vai ser discutido em aula. Daí, assim, o que eu posso trabalhar? Né? Ou escolhi uma revista de ano dele, a Capital Federal. Enfim, daí vocês me digam e a gente vai montar. Se semana que vem a pessoa tiver isso, eu vou dizer, olha, tem um doutorando meu que está trabalhando no Arthur Azevedo, né? O Rodrigo. Ele vai te dar todas as orientações. Eu escrevo para o Rodrigo, peço para ele te ajudar. Você, enfim, então a gente vai construindo ao pouco. Então, se vocês já semana que vem tiverem uma definição de trabalho, a gente já começa a trabalhar junto, né? Não precisa ser na última semana, na última. Que nem tem um conto do Edgar Allan Poe que é maravilhoso, que é o Demônio da Perversidade, é uma das traduções portuguesas. Ele tem uma outra tradução, né, que não pega bem o. É difícil pegar o original, mas enfim, não é o caso. Mas ele aqueles contos de Edgar Allan Poe, né? Então, eu só vou pegar a primeira parte, que ele tem uma perversidade que o cara ele acaba se autodelatando, né, de um crime que ele fez, um crime perfeito que ninguém descobriria. Então, aquelas coisas bem Edgar Allan Poe. Mas, assim, o que eu adoro é o início, porque eu sempre me lembro, quando eu vou falar de trabalhos, entregas, eu sou um dos que estou sempre no último dia do prazo, na madrugada, entrego à meia-noite quando o prazo é meia-noite. Então, eu não sou nenhum exemplo, eu sou um anti-exemplo. Não olhem para mim, não busquem um exemplo, que eu sou um anti-exemplo. Mas, assim, o Edgar Allan Poe ele fala assim, a gente tem um trabalho, tem um mês para fazer, tranquilo. Aí, daqui a pouco já começa aquela ansiedade, né? Tem uma semana, falta uma semana, tem que ficar. A ansiedade vai ficando maior. Faltam 2 dias, falta um dia.
só tem uma noite. E aí chega na hora, a pessoa não faz. E ele vai marcando isso como aqueles traços, assim, que às vezes a gente se auto-sabota, né? Literalmente. Né? Então, não desejo isso para ninguém. Então, à medida que a gente puder fazer, né? Se vocês puderem fazer, eu vou conversando, eu fico à disposição de vocês. Né? Tá? Alguma questão sobre avaliação, sugestões, possibilidades? Eu tenho uma dúvida que é lá de trás da aula, na realidade. Eu queria saber qual o terceiro marco, porque a lei do ventre livre, o início da República e as revoltas, daí eu me perdi mais ou menos. Porque E tu que o falou que eram terceiro três. marco ele é um pouco mais difuso, Vinícius. Ali começa, basicamente, assim, eu botei a Belle Époque Tropical, né? E eu botei o 1900, que é o ano de disposições universais, a viravolta do 1900, e especificamente a modernização do Rio de Janeiro, né? Que começam um pouco antes e vão se estender para depois. Mas é o grande marco da modernização e que vai dar um período mais eufórico em relação à República, né? Porque o início da República é um início bastante tumultuado. Depois vão continuar tendo conflitos, os mais diversos, né? Não é uma coisa simples, né? Mas esse marco dá. E aí é a reforma do Porto, a reforma da cidade e a campanha de vacinação, né? Que é o Oswaldo Cruz. A gente agora ouve bastante da Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, as vacinas, a formação das vacinas é ali. Só que a revolta da vacina não é uma revolta contra ele especificamente, mas contra os procedimentos autoritários, né, de vacinação que tinha no Brasil naquela época. Tá? Não sei se ficou claro, é mais ou menos isso, assim, é muito simples. Né? Não Tá? ficou, muito obrigado. De nada. É... tá. Já tem um debate do retorno das letras. Obrigado, Hélio. A volta do presencial. Sim, a ideia é que sejam no máximo 3 pessoas para os trabalhos, porque assim mais para e a ideia assim é que tentem formar um grupo que permaneça, né, no primeiro e segundo trabalho, até para poder ter acompanhamento, né, para ter o debate. Né? E aí eu acho que mais do que isso fica complicado, a impressão que eu tenho, assim, né? Até para interagir, para as pessoas poderem escrever juntos. Né? Enfim, mas por isso que a gente pôs 1, 2 ou 3, né? Não tem nenhuma marcação cabalística, nada, é só uma questão de estrutura para ter menos trabalhos para ler, avaliar e dar retorno para vocês e, ao mesmo tempo, dar condições de vocês produzirem e se envolverem. Posso passar, então, para o roteiro? Tranquilo? O roteiro, eu fiz esse roteiro, é um roteiro que venho refazendo, que é para tentar ajudar a fazer o trabalho. Né? Teve uma época que eu fazia um roteiro para elaboração de um projeto de pesquisa. Então, as pessoas faziam um projeto de pesquisa na primeira parte do semestre, depois faziam o trabalho na segunda parte do semestre. Só que isso se mostrou grande demais, ocupava um tempo demais. Então, o roteiro, eles são indicações para a pesquisa de vocês, né? É uma pesquisa que vocês vão fazer, que vai arredondar em 3 formatos, no formato que vocês escolherem para o trabalho. Então, o primeiro passo é escolher uma obra, um autor, uma obra. Né? É claro que, por exemplo, se vocês pegarem uma obra para comparar com outra, vocês vão estar escolhendo 2 obras para título de comparação. A raiz é um autor da literatura brasileira do período, desse primeiro período, ele que está indicado ali na primeira proposta, ou do segundo período. Escolhido o autor, escolha uma obra para fazer a leitura, uma obra em que vocês possam verticalizar. O que eu digo verticalizar? É olhar atentamente os elementos de composição, as personagens, as remissões à sociedade, as remissões à história. Olhar atentamente aquilo que tem dentro da obra. É um mergulho mesmo. Depois, escolhida a obra, a gente muitas vezes
e eu falo, né, também de uma trajetória minha, né, às vezes assim se interessa por vários aspectos e vai falar a tendência, por exemplo, de pegar um ponto. Muitas vezes a tendência que a gente tem é usar o resumo, é apresentar uma sinopse da história, né? Comentando, quer dizer, o resumo ele é um dos instrumentos intelectuais mais importantes de compreensão, por exemplo, de um romance, de um filme, de um ensaio sociológico, um grande livro filosófico, enfim. Resumir não é nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com o resumo. Ao contrário, a capacidade que alguém tem de pegar, eu vou usar aquela escala, né? Uma escala de 100, o cara passa por uma escala de 50, passa por uma escala de 10, passa por uma escala de 1, cara conseguir pegar e resumir, né, uma obra de 500 páginas em 5 linhas, 50 linhas, é excepcional. Mas o que é o resumo? É a capacidade de pegar os principais pontos de articulação da obra, na sequência em que eles estão, e apresentar ao leitor. Pegar o que é o sumo, o essencial da obra. Só que isso não é o que é pedido para vocês fazerem. Então, assim, muitas vezes num ensaio, você vão poder pesquisar, você vai encontrar alguém que faz um resumo da obra e depois faz a análise, né? Faz a sinopse, faz a síntese, né? E depois faz a análise. Eu só vou insistir mais uma coisinha no resumo, que eu quero insistir nisso, é que o resumo, às vezes, ele é sintomático, ele traz sintomas. Em que sentido? Uh, Muitas vezes o resumo ele mostra aquilo que é essencial da obra para o leitor que fez o resumo. E aí o que acontece? Quais são os sintomas? Os apagamentos, aquilo que ele destacou e aquilo que ele apagou, aquilo que ele deixou de lado. Então, às vezes, assim, é uma coisa que para mim pode ser essencial, para o outro não pode ser. Então, preste atenção quando alguém fizer uma sinopse, você vai dizer, tá, mas ele esqueceu tal coisa. E aí vale perguntar, por que o fulano ou Beltrano esqueceu tal coisa? Né? Bom, a gente pode dar exemplos disso, mas eu quero só voltar aqui qual é o ponto 2. O ponto 2 do roteiro é vocês definirem uma pergunta que vocês querem responder sobre a obra. Uma coisa é isso. O que O professor vocês travou um pouco. querem estudar naquela obra? Ah, perdão, é que a minha internet realmente está falha, desculpa. Escolher Eu uma estou no ponto. pergunta. Isso. O ponto é, qual a pergunta que vocês querem responder lendo um conto, por exemplo, né? Eu comentei com vocês, eu não sei se ainda dá tempo, 11h20. Posso seguir um pouco? Está muito cansativo? Tranquilo? Eu botei ali alguns exemplos, mas né, botei alguns exemplos para vocês, né? Mas assim dá para extrapolar, dá para vários casos. Eu vou pegar um caso diferente mais adiante, que é o caso da vara, que eu botei no e-mail para vocês, né? Que assim, eu fui reler, retomar, para analisar, e é maravilhoso reler e retomar, porque a gente vê outras questões, né? E, e aí pode, no caso da vara, a pergunta ser a mais ampla, que é de que modo, né, a escravidão ali aparece representada, ou pode ser bem específica. O riso da Lucrécia, né? O que representa aqui o riso daquela menina? Não sei se todo mundo chegou a ler o conto. Não. Alguns sim, outros Professor, não. eu Mas... li e eu não entendi. E eu fiquei me sentindo mal porque eu não entendi. Mas eu li. Não, não te sinta mal, Bruna. Não. Duas coisas. Que bom que tu me dissesse isso, porque eu fico importante. Eu acho importante. Mas a outra coisa, a segunda mais importante, é não se sentir mal, né? O primeiro passo sei lá, é não entender para entender, né? Esse é o passo, né? Sim, Mas eu por li que te uma sentir mal, vez não? só. Então eu sei Tá, que eu vou visitar ele de novo. Mas eu tá, achei que ele acabou do nada, tipo, parece que faltou página, sabe? Mas eu tá. acredito que tem um Interessante. significado por trás Interessantíssimo. disso. Essa, esse é o... Nossa, Bruno, assim, parece até que a gente ensaiou.
porque é justamente essa pergunta, isso que eu digo que é fazer uma pergunta. Por que fica a percepção tua, por que a tua percepção, né, tu apreendeu a leitura e parece que faltou páginas? Então, o primeiro passo, assim, claro, assim, eu realmente peço para vocês assim, me ajudarem, porque às vezes, eu vou dar um exemplo, assim, eu vou só contar uma pequena história e já volto para o que o Bruno está colocando, que eu quero falar sobre teoria do conto, né? Tá? Então, mas antes da teoria do conto, quero dar um exemplo. Te faz parte de um grupo de pesquisa e fazer uma aula do Machado de Assis, do conto de Machado de Assis, que vai ser a base da aula da semana que vem. E era para um público estrangeiro, para eles Machado de Assis não existia. Eles não sabiam que era Machado de Assis. E aí assim, tu pensa, tá, mas eles nasceram, foram crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, não sabem que é Machado de Assis. Como que eles podem ter uma existência nesse mundo? Para mim é absolutamente chocante alguém não conhecer Machado de Assis, né? Mas é óbvio que eles não conhecem. Para eles não faz diferença nenhuma. É tudo alemão, né? Eles conhecem o Goethe. Ó, maravilha, conhecem outros autores. Qual é o ponto que eu quero dizer? Agora fecha parênteses. É que às vezes, assim, eu estou tão enfronhado num assunto, e a Brasileira B aparece isso, para mim é muito nítido, que eu já vou falando como se todo mundo já estivesse sabendo de tudo. Por exemplo, todo mundo gostasse de Machado de Assis. Ninguém é obrigado a gostar. Como se todo mundo já tivesse lido todos os contos dele. Ninguém é obrigado a ter lido todos os contos. Então, esses passos, aí qualquer coisa, vão me avisar. Claro, fechado para a teoria do conto. Essa pergunta que a Bruna traz sobre o final do conto, ela é uma pergunta essencial no caso da interpretação do caso da vara, porque a história do conto ela tem um protagonista, que é o Damião. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou parar aqui, né? Eu tenho lá a fundamentação teórica, citações, vocês leiam o roteiro, qualquer dúvida, vão me falando. Tá? E eu mostrar esses itens através da leitura do conto. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou percorrer o conto. Eu mais ou menos 15 minutos de leitura, então eu não vou ler integral, vou ler alguns momentos para dar exemplos, né? Tá? Então, compartilhar a tela. E cadê? Aqui. Tá. Acho que vocês estão vendo, né? Estão vendo o conto ali, o caso da vara? Tá dando para ler ou tá muito pequena a letra? Ainda não carregou totalmente, para mim, pelo menos. Aí a minha internet não está me ajudando hoje. E agora carregou? Não, mas tá Sim, quase lá. tá quase. Tá um pouco pixelado, mas tá quase lá. Prestação. Ai, gente, que tristeza. Vou ficar deprimido. Assim, né? Vai dar aula e acontece. Para mim está aparecendo, ele aparece com a moldura, inclusive, de vocês, né? Já como se você já tivesse lendo. Me avisa quando eu estiver ok. Tu acha Eu que eu acho que faço? não fica melhor que isso, prof. Eu porque acho ele que tá não um vai pouco carregar pixel. tudo, sabe? Quem Ele sabe? fica Então, eu vou pedir desculpas, eu vou encerrar o compartilhamento, né? É uma pena. Quando tiver uma internet melhor, eu volto a ele. Ou depois, eu posso também gravar esse trecho aqui, depois eu coloco só a gravação, só do conto, né? Eu vou, então, voltar ali e, a partir dessa pergunta e da teoria do conto. Como é que abre o conto? Eu vou ler a abertura do conto e vou voltar à questão que a Bruna trouxe, que eu acho uma questão bastante relevante. O caso da vara. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava e finalmente parou. Onde iria? Para casa, não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se
do padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e apresentou ao reitor. Trago-lhe um grande homem que há de ser, disse-lhe ao reitor. Venha, acudiu este. Venha o grande homem, contanto que também seja humilde e bom. A verdadeira grandeza é chamos. Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos na rua, espantado, incerto, sem atinar ou refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes, amigos, sem fixar nenhuma. De repente exclamou: vou pegar-me com Sinhá Rita. Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sinhá Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Tabião tinha ideias vagas da situação. Eu vou pular um trechinho, vou parar um pouquinho aqui. Como é que o conto começa? E aí eu vou pegar um pouco da teoria do conto lá do Edgar Allan Poe. Tem dois textos, tem um texto do Edgar Allan Poe que é sobre Nathaniel Rotor, tem um texto sobre o Corvo, que é sobre um poema, mas ali é uma base para a teoria do conto também. E ele fala do limite, né, de páginas. O conto é o texto que a gente lê numa sentada, de uma única feita, de uma única vez. Não é pela vulgaridade do sentar, não interessa onde a pessoa sentou onde bem entender para ler, pode até ler de pé se quiser, mas a questão é de uma única vez, que é o efeito único. Porque, assim, num romance, diz o Poe, se eu parar de ler e voltar a ler dali a 2 dias, eu posso ter mudado meu ânimo. E a minha relação com o romance vai mudar. E assim por diante, porque é uma obra longa, a gente não lê de uma única feita. Então, o efeito ele é diluído ao longo do tempo. No conto, ele é concentrado. Então, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, talvez até o tempo de uma novela pudesse chegar, uma novela literária, né? Mas, normalmente, esse aqui, em torno de 15 minutos. Eu fiz o registro do tempo por isso, não foi porque eu sou já obsessivo, não tenho toque, não tenho... Até gostaria de ter um pouco mais, assim, né? Porque eu sou muito desatento, mas, assim, é só por causa dessa questão do conto. A gente consegue ler num intervalo, numa aula, por exemplo. A gente pode fazer uma aula leitura do conto, leitura de teoria do conto. Então, seria bacana pensar, a partir de fevereiro, umas aulas extras, assim, tipo teoria do conto, leitura de um conto, aulas de meia hora. Enfim. Eu posso tentar... Tá, mas isso é a minha dispersão, como vocês estão vendo. Voltando para o conto ele é centrado. E o Poe, ele fala, é muito legal ver que ele fala que a primeira coisa que o contista define é o final. Esse final, que a Bruna pensou em aberto, né? Pensou como aberto. O que acontece no final? O final, o que é o final do conto? É o momento em que se encerra e se resolve um conflito. Vou pegar a base aristotélica que levou a essa unidade de efeito do Edgar Allan Poe, que é o Aristóteles define que uma tragédia que tem efeito único tem que ter início, meio e fim. Antes do início não tem nada, depois do fim não tem nada, e entre o início e o fim tem o meio. Isso é importantíssimo, porque dentro do conto eu consigo perceber o início, o fim e o meio, consigo perceber o todo da obra, numa proporção que me permite compreender e ter o efeito estético da obra de uma única vez. Efeito sensível mesmo, efeito sobre o corpo, efeito sobre a sensibilidade, sobre os afetos, sobre o pensamento, inclusive. Então, essa unidade do conto ela é central. Então, pensar o final como primeiro momento e pensar o desdobramento é pensar como é que o conto ele vai desembocar lá. A teoria do conto do Poe, ela, mais uma vez, ela é referida pelo Machado, ela é importante para todos os contistas modernos. Depois da divulgação via Baudelaire, né, das tradições francesas, o Poe se tornou uma referência. E essa ideia dessa unidade está aqui também no caso da vara. Eu não vou, a gente poderia desenvolver mais a teoria do conto, eu não vou falar tanto lá, eu quero voltar para cá. Por quê? Quando a gente abre o início, e a gente ainda não tem, nós leitores não temos ainda o final, mas a gente tem o início. A gente tem um protagonista definido. Ele está falando de quem? Do Damião. Ele está falando de um objetivo muito claro do Damião. Ele fugiu do seminário e não quer voltar. Ele vem andando pela rua perdido. O Machado de Assis não descreve o Rio de Janeiro antes de 1850, mas ele está perdido pela rua.
E ele para, e ele pergunta, para onde ir? Para onde eu vou? E aí ele diz, para casa eu não vou. Meu pai vai me mandar de volta para casa, depois de dar um bom castigo, provavelmente uma boa surra seria na época. Para onde eu vou, então? Aí ele pensa no João Carneiro, que é o padrinho. Não, o padrinho é um moleirão, é um tolo, é fraco, ele vai fazer a vontade do pai. E foi ele que me levou para o seminário. Para onde eu vou? E aí ele vai parar na casa da Sinhá Rita. Então, a abertura do conto é a abertura centrada nesse protagonista. Qual é a tendência de leitura literária de todos nós? A gente se identifica ou a gente se vincula, em termos de afeto, ao protagonismo. Não é nenhum defeito. Nossa, qualquer um que vai ver o filme, a gente vai se envolver. Por isso eu acho muito legal aqueles protagonistas. Como é que é aquele que agora voltou, o legista, o Dexter? É o Dexter, né? Aquele que é o legista, aquele que é... Nossa, porque aquilo vai mexendo um pouco com as identificações, que eu tenho que me identificar com um herói que seja belo, grande, forte, corajoso e bom. Uma obra, uma bosta, claro que não. Quer dizer, a gente pode se identificar com qualquer um. E esse é um dos grandes efeitos da literatura em termos de imaginação, é nos diversificar os lugares de identificação e de empatia, até para nos puxar o tapete, que é o caso aqui do caso da vara. O Machado nos puxa o tapete, literalmente, ele nos faz cair de bunda no chão. Numa expressão técnica, que eu não botaria no literário, o Machado de Assis, normalmente, ele leva o leitor a cair sentado, com o cóccix batendo e quebrando lá no chão. Tá. O que isso tem a ver com o final? Então, o que acontece? A gente tem uma história que a gente está olhando toda ela pelo ponto de vista da Damião, e a gente espera que a solução do conflito, que aqui está desenhado, venha a se dar. Só que esse conflito, ao final, não se resolve. Por isso fica faltando páginas. O conflito do Damião não se resolve. Aparentemente ficam faltando páginas. Eu acho que o conto está completo, mas porque a história que é apresentada no início, ela não se completa ao final. A gente não sabe, quando acaba o conto, se o pai do Damião vai ter um ataque de fúria e vai mandar o Damião de volta. Se ele vai continuar fugindo, se ele vai achar... Isso fica em aberto. Mas o conto acaba. E aí a pergunta que fica é por que o conto acaba com aquele gesto do Damião alcançando uma vara assim a Rita? Por que o final do conto é ali? Essa é uma grande pergunta. Diga, Andriele. Bárbara. Bárbara, é porque apareceu o Andriele aqui. Tá. Tá, posso... Tá me escutando? Bem. Tá. Não, eu li o... Tá, não, eu li o conto e para mim eu achei que fez sentido, assim, que eu achei assim que no final, na verdade, foi sobre ele, porque o que me chamou a atenção foi aquela parte que ele prometeu proteger a menina. Então, no final, como ele queria salvar a pele dele, ele acabou entregando a vara para a mulher castigar a menina. Então, parecia que era uma coisa que ele estava fazendo só pensando nele no final, com esse desejo dele de... Isso. Tu tem toda a razão. A questão dele é salvar a pele dele. E que faz sentido. Eu não... vou reformular. Isso está colocando é perfeito. A questão do conto acaba quando ele toma uma decisão ao final, né? E essa decisão marca um encerramento. Ele quer salvar a pele dele. Perfeito. O que acontece é que a lógica do conto se centra mais na relação dele com a Lucrécia do que com a própria fuga. Isso que tu colocou, que é um momento, na leitura que eu faço, né, eu vi outras coisas agora na releitura, porque daí, assim, eu fiz a abertura e vai para casa assim, a Rita, eu vou chegar a essa cena que a Andriele cita, né? Aí ele entra ex-abrupto na porta, dá um susto assim, a Rita, porque ela diz, o que é isso? E aí, quando ele entra, porque a porta estava aberta, ele entra abruptamente. Ela diz, senhora Damião, o que está fazendo aqui? E ela está sentada numa... Como é que é? Ela assim, olha assim, a Vitor olha para ele. Ela está recostada numa
Eu tenho a impressão de que aquelas coisas assim, tipo um divã, Vitória, assim, mas que tem encosto. Ela está recostada e tem uma cena que são as crias. Eu ia reproduzir, passar para vocês a imagem, mas eu nem vou tentar, né? Porque não vai funcionar. Porque tem as imagens do Jean-Baptiste Debré, que eu recomendo, do sapateiro, porque fica o mestre no centro, no caso aqui assim a Rita, e as crias, como ela diz, na volta, que são meninas negras ou pardas, escravizadas, que vão aprender renda. Mas repare que ela produz, é um trabalho de produção dentro da ordem urbana, mas ela só fica ali no centro. Entra lá o Damião, afoito para pedir ajuda, ela diz: o que está acontecendo? E aí ele vai fazendo uma conversa mole com ela, até que ela vai escrever para o padrinho, que é o João Carneiro. Os nomes do Machado de Assis não são gratuitos. Reparem que o cara que é covardão é o Carneiro, né? É um carneiro, não um João Lobo. Não é o Lobo João, é o Carneiro João, é um carneirinho. Vai escrever para o João Carneiro, para que ele faça uma coisa, e fica esperando. Nesse tempo, ele está bem abatido e aí conta uma piada. E aí diz assim, dentro de pouco tempo eles riam. O Damião e assim a Rita, que tinha 40 anos, parece que tinha 27 anos nos olhos, muito viva, mas braba como o diabo. Assim a Rita e ele acabam rindo. Ela contava anedotas, pedia-lhe outras, ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias da Sinha Rita, que esquecer o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou: Lucrécia, olha a vara! Eu fico imaginando essa mulher com aquela voz assim, aguda ou grossa, sei lá, mas uma voz daquelas meio assustadoras. Lucrécia, olha a vara! A pequena abaixou a cabeça, apanhando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se a noitinha tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz à testa. E não era o Harry Potter. Uma queimadura na mão esquerda. Contava com 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha, resolveu apadrinhá-la. E se não acabasse a tarefa, assim, a Rita não lhe daria perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua, se a culpa interagisse. Nisso chegou o João Carneiro. Então, a cena que a Andriele refere é em que o Damião ele se responsabiliza e diz que resolveu apadrinhá-la, se tornar padrinho, protetor, uma relação das relações de favor, né? Não sei se vocês chegaram a ler Roberto Schwartz no primeiro semestre, O Vencedor das Batalhas, fala as relações de favor que são importantes para pensar. Claro, tem que ampliar um pouquinho o que o Roberto Schwartz diz lá, mas enfim, não é o caso agora. Mas as relações de favor, o que é uma relação de favor? Eu vou proteger o outro, vou fazer um favor ao outro, vou cuidar do outro. E o Damião está no núcleo disso. Agora, vou voltar à cena. Essa cena que tem da vara, eu quero destacar dois aspectos inicialmente. Primeiro é o castigo, né, que é ameaçado a Lucrécia. O que fez a Lucrécia? Uma piada destas estúrdias obrigou a menina que esqueceu o trabalho a mirar e escutar. Ela para, aquela coisa assim do... fica tão encantada, para de trabalhar e olha para o moço que está contando a piada e ri junto. Busquei uma coisa mais de uma dimensão humana, que é do envolvimento com o humor, compreender e rir de uma piada. Só que a ela esse espaço não é dado. Aí ela ameaçada. E reparem que assim, a Lucrécia ela faz o gesto do castigo, que a menina chega a se encolher. A pequena abaixou a cabeça esperando o golpe, como que já se protegendo um golpe. E aí a descrição vai dando. Ela tem uma cicatriz na testa, uma queimadura na mão e tosse para dentro. É um frangalho de gente. Agora vem o segundo aspecto que eu quero falar, que é dos castigos físicos. A ideia de que educação ele é castigo físico. Até hoje ainda encontro gente que diz isso, né? É importante desentortar na raiz, senão vai entortar no desenvolvimento.
que castiga, beliscão, palmada, coco, né? Cocorote, cascudo, tem uma série de puxão de orelha, que mais? É uma lista muito grande de castigos físicos. No caso, na época ainda tinha ajoelhar no milho, ficar no canto, né? Castigos físicos, entre eles a vara de marmeleiro, que é uma vara flexível, né? A vara do marmelo, ela tem aquela coisa de vergar com muita rapidez, e dependendo do castigo, a vara ela é aquecida na ponta, porque dela fica, ela não se desfaz, mas ela fica quase como em brasa. Porque se a vara bate na pele quente, ela vai deixar uma cicatriz indelével, ela não vai ser mais apagada, não vai ser mais desfeita. É horrível. Isso era feito nas escolas, aí sem o queimar a ponta, né? Era usado também a palmatória, outros instrumentos, e aqui aparece. E se você reparar, ela traz no corpo essas marcas. E o menino, o rapaz, não o menino, o adolescente, tem pena dessa menina. Um adolescente com pena de uma menina. Só que as posições aqui são posições sociais que são centrais para a compreensão. Foi falar com ele, voltou, né, apenas um mês, dizendo que não havia solução no caso ainda. Isso já é noite, quando se passa um intervalo de tempo muito curto, e ele fica em dúvida do que vai acontecer. E aí é que vem o final do trabalho de todas as crias, e esse final do trabalho a Lucrécia não acabou e vai receber o castigo. Ela foge, assim a Rita pega a menina, e aí quando pega a menina, ela não quer soltar, e até, né, a como para pegar a vara pede por o Damião. Damião, né, dê minha vara, senhor Damião. E aí ele hesita, né? Assim, a Rita, com a cara de fogo, os olhos bugalhados, estava pela vara sem largar a menina, agora presa de um acesso de tosse. Aquela tosse que antes era para dentro, agora vem para fora. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou na vara e entregou assim a Rita. E aí a questão é esse final, né, que André citou, que é a decisão central do conto. Qual é a decisão central do conto? Ele entregar a vara, ele abdicar do juramento, ele descumpre o juramento que fez, mesmo que fosse só para si, né? Ele descumpre esse juramento e entrega a vara porque ele queria proteger, ele precisava ser disseminado. Então, o que se encerra aqui, em termos de decisão, de conflito, não é aquele inicial lá, se ele vai voltar ou não para o seminário, é um outro, que é ele na relação com a Lucrécia, né? Então, faz todo sentido. Mas por isso que eu digo que o Machado ele nos puxa o tapete, nos faz cair sentado, porque parece que ele coloca que a questão principal é sair ou não sair do seminário. Mas a questão principal do conto é a decisão que o Damião toma, do qual é o peso que tem essa decisão dele em relação assim, a Rita, em relação a Lucrécia. Não querem comentar mais um pouquinho? Já está mais perto da nossa hora. Eu queria só finalizar com voltar ali a coisa do trabalho, né? A questão do trabalho. Querem comentar alguma coisa? Por favor, fiquem bem à vontade. Não sei se Bruno agora ficou mais claro. Professor, a impressão que dá também é que o padrinho dele, ele também não ia ter esse embate com o pai dele, né? Ele só insistiu porque ela escreveu num bilhete para ele que nunca mais ia ver ele, né? A impressão que parece que cada personagem está defendendo só os seus interesses. Sim. Exatamente. Cada personagem está defendendo o seu próprio interesse. E aí, dentro dessa ordem aqui, a gente vai ter nessa defesa de interesse, vai tendo uma série de, quase assim, de perversidades em cascata, numa espiral crescente, né, de violência. Porque o último trabalho que eu fiz, assim, que era sobre Manuel Bandeira, era um poema Cunhantã, que é uma menina que tem uma cicatriz na testa. E é um poema de libertinagem, né?
não vou nem comentar agora, porque senão não vai dar tempo, mas assim, se quiserem, depois vale a pena ler, a gente pode comentar outra hora, mas por quê? Porque essa questão desse tipo de violência, essa defesa do interesse próprio, etc., vai tendo gradações até a gente ter a última pessoa que está mais exposta ali, que é uma criança. É uma criança trabalhando, gente. Uma criança... Vamos usar termos anacrônicos para deixar bem... E aí a criança mais desvalida possível ali, que justamente não tem como defender seu próprio interesse. Assim, a Rita tem, o pai tem, o Damião tem, o João Carneiro tem, mas a menina não tem. A menina não tem nada, não tem ninguém. A menina que tosse para dentro é uma criança trabalhando. Eu vou marcar isso assim, é um trabalho de uma criança trabalhando. É uma criança que não tem pai, nem mãe, nem padrinho, nem madrinha. Então, assim, essa questão do apadrinhamento, da proteção, do acolhimento, né, que é uma das questões centrais para o desenvolvimento infantil. É só a gente voltar lá para o Winnicott, né, ver o papel dessa figura de maternidade, proteção, cuidado, né? Essa criança está sem cuidado nenhum. Então, isso está colocando central. Todos estão defendendo seu interesse. Mas tem alguém que não tem a quem pedir. Ela pede, pelo amor de Deus, para o Damião protegê-la. E ele não protege. É o único que não tem ninguém. É o último. Então, por isso, assim, eu acho que tem esse ponto, que é um ponto que a gente pode falar que é lá, segundo os moralistas do século XVII, não sei se vocês leram lá no Barroco algum deles, que é aqueles que falam sempre do que está por detrás da máscara que a gente usa, que o ser humano seria não presta, etc. Todos estão defendendo seu próprio, egoisticamente seu próprio interesse, etc, etc, etc. Isso teria traços que são genéricos, mas que nessa condição específica social ela ganha uma gravidade ainda maior. Então é interessante ver esses pontos. Agora, vocês repararam que agora eu quero voltar só um pouquinho ao trabalho e ficar aberto para a gente uma questão final antes de a gente encerrar. Como a gente veio comentando o conto, e eu imagino que possa ter acontecido com vocês, agora lendo, como aparecem várias questões possíveis a serem trabalhadas. Então, eu vou dar exemplos. Assim. Já foi trabalhado ali o nome, por que Lucrécia, o nome da menina? E aí tem uma remissão à Lucrécia romana, do fim de uma época e início de outra. Né? Já foi trabalhado ali essa questão desse riso dessa menina. Né? Enfim, já foi trabalhado ali a estrutura do conto em atos bem marcados. As possibilidades de trabalho, de leitura do conto são as mais diversas possíveis. Então, assim, o importante, né, de ler o conto, aprender a obra no seu todo, e aí definir que questão quer resolver. E aí eu vou, para voltar a isso, né, eu vou voltar a essa questão do conto. Eu poderia, por exemplo, se eu voltar à pergunta inicial, por que esse fim ele parece um fim e que não acaba? É um final em aberto ou um final que fecha uma questão e deixa outra em aberto? Que ele é um final em falso? Por que parece que está faltando alguma coisa? Por que esse conflito ele encerra um conflito, mas deixa o outro em aberto? Se eu usar, como por exemplo, a parte da fundamentação da teoria do conto para analisar, isso vai ajudar muito para tentar entender e voltar a essas questões que a gente está debatendo aqui, né? E, enfim, esse é um ponto fundamental. E, por fim, que a gente acabou fazendo aqui, eu fiz com vocês, e eu vou pegar agora o exemplo da Andriele, pedir a possibilidade de que é o seguinte, quando a Andriele estava dizendo, para mim fez sentido, daí ela recortou do conto aquele momento marcante. Qual é o momento marcante? O momento em que ele conta uma piada, a Lucrécia ri, e ele promete apadrinhar a Lucrécia. E aí mostra que lá no final ele está só defendendo o próprio interesse, né? E ele não vai apadrinhar o interesse da Lucrécia. Diga, Andriele. Sora, agradeço imensamente o senhor ter lembrado do meu nome, mas quem falou isso foi a Bárbara, não fui eu. Bárbara. Ai, Deus. O que está escrito, Andriele? Eu sou uma pessoa distraída. Não tem problema, mas agradeço por ter lembrado do meu nome, viu? Tá, que eu gostei, achei o teu comentário. Os comentários são precisos, todos muito bons, né?
Tá. Agora que eu vi as questões, desculpa, eu não tinha visto questões aqui. Qual o nome que eu tenho que escrever no chat, Bruna? Da teoria do conto, que o senhor falou. O Edgar Allan Poe, Ah, que é o tá. contista, Edgar Allan Poe, que ele é sobre a teoria do corpo. Mas tem eu refiro 2 obras que assim eu acho que vale a pena. Um é do Júlio Cortázar, isso tu acha na rede, né? Aspectos sobre o conto, se não me engano. Ele é um dos melhores leitores sobre Poe também, de Poe também. E ele tem essa apresentação do conto dele é muito boa. E o outro, que é os 2 argentinos, vejam só. Podia também citar o Borges, né? O Ricardo Piglia, que ele tem um livro sobre as formas breves, e aí tem ali uma leitura sobre o conto que é muito boa. Ele diz que o conto sempre tem 2 histórias, então que o conto é uma das formas mais legais e mais difíceis ao mesmo tempo, porque ele é breve, é conciso, e aí nenhuma palavra é desperdiçada, né? Sim, a Helena comentando, quando chega no final do conto, o que vai acontecer com o Damião não é mais nem mais, vira total o jogo. Essa ideia do o que fecha no conto, né? O conto tem início, meio e fim, acabou e tem um todo, né? Agora, o que esse final do conto traz do final da história? Porque acaba a narração, mas não, a história parece que fica em aberto, né? Tem uma tensão entre o que é narrado e a história que está ali posta. Então, é super legal de analisar isso, né? Eu acho muito bacana. Tem um conto uma novela, perdão, não um conto, é uma novela mais longa do Guimarães Rosa, que é eu acho que é a Festa de Manuelzão, em que aparece alguém, um contador de histórias, conta uma história e acaba num final horroroso, assim, né? Mata todo mundo, queima todo mundo, e o Manuelzão diz, não pode acabar sem história, manda chamar alguém para contar um final, né? Porque uma história que acaba sem encerramento dá uma ansiedade tremenda, né? É super difícil lidar com o não acabamento, né? Aí é super legal lidar com isso. Quanto à edição dos contos, eu vou referir um site aqui. Deixa eu ver se eu consigo. As edições dos contos são as mais diversas. Todas as... assim, tem a da Aguilar, Martins Fontes. Como está em domínio público, tem várias edições, né? Agora, e aí, a minha sugestão sempre é ler no livro, assim, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, tem lá Papéis Avulsos, é o livro que ele lançou em 82, que tem 12 contos, então vê o conjunto. História sem data, 1884. Várias histórias, 1896. Páginas Recolhidas, 1900. Relíquias da Casa Velha, 1906. Porque assim tem um conjunto ali articulado. Agora, as edições são as mais diferentes. Tem a Jackson, tem a Aguilar, a Martins Fontes, né? Agora, em termos de estudo do conto, eu refiro a esse site, que é o machadodeassis.net, pelo seguinte: a 50 contos é ótimo também, só sempre porque tem uma boa introdução. Acho que essa é a introdução do John Gladson, não é? Isso, tem o que sempre né, das edições, eu acho que é uma edição do John Gladson, da Companhia das Letras, que também se acha em domínio, que também se acha disponível na rede, eu acho, às vezes, não sei se é uma edição disponível. Mas, em todo caso, para pesquisa, por que eu refiro o machadodeassis.net? Se você for olhar lá no site os contos, tem toda a obra lá, toda a obra encontrada até agora. Então, nos contos, eles vão botar as referências, por exemplo, Lucrécia, né? Então, tu clica em cima do nome e aparece quais são as referências que são dadas, as citações. É uma bela edição, né? E pergunta, deu para pegar a ideia, a lógica do trabalho? Qual é? Semestre? E se tiverem dúvidas, a gente sempre antes da aula, depois da aula, a gente vai conversando. Porque, assim, dizer para você que uma aula que vai o assunto, assim, vai dizer. Falamos tudo o que era possível sobre o assunto, né? Tudo que você queria saber sobre o conto de Machado de Assis, nunca ninguém havia falado antes, né? Assim como não dá para falar tudo sobre tudo que você queria saber sobre sexo e sua mãe não contou,
ou seu pai não contou, também sobre Machado de Assis a mesma coisa, não tem como esgotar o assunto, né? Então não tem nenhuma pretensão. Mas, assim, porque vai ser sempre muito vocês que vão preencher esse espaço depois, né? Vão ter que... É melhor, eu fiz uma comparação, melhor eu parar aqui, né? Esse é o momento que a gente percebe que está cansado, que daqui para frente pode dizer bobagem, que está sendo gravado, né? Eu acho que é melhor encerrar por aqui. Alguma questão mais, gente? Sobre conto do Machado de Assis ou do conteúdo, né? Não sobre o outro assunto, né, que a gente estava falando agora. Esse é o mesmo. Tudo bem? Então, vou desejar a todos uma boa semana. Voltamos a nos encontrar na próxima quinta-feira, né? 10h30. Eu vou procurar abrir a sala mais cedo, né? Então, se alguém quiser entrar mais cedo, conversar, se já teve alguma ideia de trabalho, está com alguma dúvida, fiquem à vontade. Os contos são aqueles lá que eu botei na lista, né? Que a gente vai percorrer, e eu vou fazer uma apresentação dos contos direto, assim, né? Assim, comentando deles, certo? Então, gente, muito boa semana. Espero que seja um início de ano, um início de semestre, um início de ano. Olha, que 2022 represente, né? O 22 no Brasil sempre representa um ano de virada, né? Que esse seja uma virada boa para nós, né? O 13 também. Amém. Sem nenhuma referência, né? Tá correto, Elton, tá correto. É um ano emancipatório, ano de virada. Ai, gente, muito bom, muito bom. As prof já pensou 55 pessoas numa sala de aula da Letras desse calorão. Putz, olha, eu tô aqui, ontem eu tinha aula também, né? E estava devagar, que começa a baixar a pressão com o calor. Eu fico tomando café daí. Só hoje eu não tomei, hoje eu peguei um pouquinho de água também, porque ontem eu estava tomando um café, daqui a pouco aquilo tem um efeito diurético. Eu tive que sair no meio da aula gravando para ir ao banheiro mesmo. Porque... Então, assim, esse calor está muito maluco, tá demais, né? Tá, mas, valeu, gente. Gente, então, fiquem bem, cuidem-se. Obrigada pela aula. Valeu, professor. Valeu, Até colegas. Tudo de Valeu. bom. Valeu. Obrigada, Tchau, gente. gente. Tchau, Sônia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.